vocês. Muito bem, senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande alegria que eu estou iniciando aqui a nossa quarta turma Intercompany da estreia do Líder. Eu já vou me apresentar, já vou falar do programa, mas a gente tem inscrito 95 pessoas de 28 empresas. Então a gente já viu aqui que tem gente de todos os estados do Brasil aqui, praticamente das regiões. Então a turma tá bem animada aqui para a gente poder começar. Nesse momento, 50 alunos aqui na sala. Então, eu vou iniciar aqui rapidamente a minha apresentação. Vocês vão ver que a gente vai ter bastante interação, bastante troca, mas deixa eu primeiro aqui só explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar aí a nossa conversa e a gente já inicia aqui o nosso bate-papo aqui. Então, muito bom. Então, só para facilitar aqui, né, todo mundo aí nessa turma, quarta turma Intercompany da estreia do Líder. E aqui, primeiro, algumas informações básicas, né? Deixar, se você puder, o microfone fechado. Lógico, você pode levantar a mão se você precisar para alguma informação. A interação via chat é super bem-vinda. Se você puder deixar a sua câmera ligada, a gente vai ter um intervalo mais ou menos 10 para as 9, um intervalo hidráulico aí para você poder também pegar uma água, né? Ficar mais à vontade. Não se preocupe em tirar foto, a gente está gravando, mas se quiser tirar foto também fica à vontade. Interações, você também pode usar o botão de reações. Vocês têm um caderno de prática que faz parte aí do material de vocês, então vocês também podem e devem deixá-lo aberto, né, aí numa das telas de vocês aí, para vocês em alguns momentos poderem acompanhar. E se você tiver um caderno aí para ter as suas anotações, é muito bem-vindo para facilitar aí também a sua prática aqui. Muito bem. Bem, a nossa agenda de hoje. Começamos às 7h30 da noite, então, conforme a gente combinou aí, para que todo mundo pudesse estar presente. Aí eu vou falar um pouquinho nessas informações paroquiais no início. Depois a gente vai falar um pouquinho da história do curso, mostrar um pouco como é que o foco e a prática percorrem todo o nosso programa e a nossa jornada, né, do Intercompany. E aí conhecer um pouquinho mais vocês, né? Durante aí as 2 últimas semanas, alguns de vocês eu fui acompanhando aqui mais de perto pela interação que vocês tiveram, mas a gente hoje aproveita para conhecer todo mundo, né? A experiência, a sua história de liderança, os seus liderados, se você ainda não lidera. E aí a gente vai um pouco para conteúdo. Entender, dentro da sua expectativa, o que é importante, útil ou desafiador para você em relação à liderança. Vou trazer uma história de um cara chamado Ernest Shackleton, que, na minha opinião, é uma das melhores histórias sobre liderança. Depois a gente já entra um pouquinho, a gente viu hoje nas interações, né, como o autoconhecimento é algo não só fundamental, e ele vai ser a base para nossas atividades para o módulo 2, né, o módulo Aprender, e a gente termina com a clássica pergunta: o que foi mais útil para você no nosso encontro de hoje? Então, o convite agora é que, com base nessa agenda que eu estou colocando aqui, eu vou que você escreva em algum material aí, seu caderno, qual é a sua intenção para essa nossa conversa de hoje. Então, você que está chegando, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, essa aqui é a nossa agenda do programa e o meu convite é que você escreva no seu caderno, no seu material, qual é a sua intenção para esse nosso encontro ponto de partida. Então, a ideia é que você possa colocar aqui, né, o que você espera desse nosso primeiro encontro, considerando esta nossa agenda. Eu vou sair aqui da tela e vou colocar essa agenda no chat, para que você também possa acompanhar e ter aí o registro. Essa vai ser o nosso roteiro aí até às 10. Então, escreva aí em algum caderno, em algum aí do seu material, com base nessa agenda. Vai chegando, ó, já chegamos em 68 participantes, muito bom. Muito bem.
Então, vamos dar início aqui. Quero contar um pouquinho para vocês do objetivo do programa, contar um pouquinho para vocês também da história desse curso, né? Que estamos chegando aí na turma número 100, galera. Então, é muito bacana ter esse histórico aqui. Então, deixa eu trazer aqui um pouco dessa apresentação aqui para vocês. Então, o programa Estreia do Líder, ele tem como principais objetivos aqui preparar, né, o participante para esses desafios que a gente encontra hoje do ponto de vista da liderança, fornecendo ferramentas e conhecimentos, né, não só no livro, não só no caderno de prática, não só no facilitador, também com os quase aí 100 participantes que vão estar percorrendo aí os nossos encontros. E o público, tanto são profissionais que vocês vão ver que estão assumindo uma posição de liderança, que esse é o ideal, né? Mas não é sempre assim que acontece. Pode ser que você já esteja uma experiência, pode ser que você veio aqui dar um F5, né, dar uma revalidação aí na sua percepção sobre liderança. A gente daqui a pouco vai fazer um levantamento aí da nossa turma. E essa mudança, né, talvez aí o primeiro ponto importante, e a gente viu ali nos diferentes grupos, né, como é difícil você delegar, né? A delegação apareceu com uma das atividades ali da maior presença ali no exercício do print. Você sair do resultado de você entregar para o resultado da equipe e você parar de pensar na sua produtividade técnica, né, operacional, e você atuar com produtividade mais estratégica. Bem, os números dessa jornada, né? A Estreia do Líder foi um livro que eu publiquei em 2017. Ele hoje já tem 96 turmas, com vocês aqui já serão 97, né? Então, estou quase chegando aí na turma 100. 36 empresas já usaram aí a Estreia do Líder e, tomando todo mundo que participou, 1938, e um de vocês aí é o participante 2000, né? Com 95 inscritos aqui no programa. Essas são algumas das empresas que já utilizaram a Estreia do Líder. Quem está com a cor laranja foi mais de uma turma, né? Como aqui a turma que está aqui da Verum Partners, né? Do Paulo, né? Que é um cliente aí, o Sicredi também, do Alex aqui. Nosso Sicredi já tem acho que 10, 12 turmas aqui, e outras que estão aqui também, Rodobens, né? Muito legal, que estão participando aí dessa nossa jornada junto aí desse processo. Muito bom. O programa Estreia do Líder, como você acompanhou aí durante o nosso aquecimento, ele é composto aí por 4 módulos, né? O aprender, o liderar, o ensinar e o transformar. E talvez aqui o primeiro conceito interessante é conhecer um pouquinho dessa matriz, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo. E essa matriz ela mostra a essência, né? O programa ele tem como objetivo atuar o foco do profissional e entender como é que ele pode praticar. Então, nesse eixo aqui, primeiro, no eixo horizontal, a gente tem 2 focos. O foco nas pessoas, liderança é um esporte de contato, e o foco em você, autoconhecimento é a base da liderança. E no eixo vertical, a gente tem a questão da ação, do externo, do comportamento, e no eixo de baixo tem a questão da consciência, do interno. E os 4 programas caminham por aí. Então, o aprender sobre si, sobre as pessoas, né? Você ter consciência de como você é e como você se percebe. Depois tem o bloco liderar, onde a gente vai trabalhar ali em relação aos fundamentos da liderança. Depois o bloco ensinar, que tem a ver essa consciência que você tem de apoiar os outros a aprender. E a gente termina no bloco transformar. Então, esse caminho que nós vamos percorrer, sempre com o olhar do foco do líder e a prática, né, do ponto de vista interno, né, da consciência, e do externo, do comportamento. Muito bem. Então, muito legal você investir esse período aí comigo, né, nessas 5 noites que a gente vai ter, para que você pare um pouco para aprender. Mas você vai perceber que não tem milagre. Todo o programa ele foi construído de tal forma que você tenha, entre os encontros, sempre alguma atividade para você fazer. E os módulos vão percorrer isso. Então, fui falando aí um pouco nas trocas com vocês ao longo aí do processo. A ideia é que quando a gente tiver o nosso último encontro no dia 2, perdão, de setembro, você consiga entender melhor essa transição de jogador para técnico, né? Que você entenda o tempo como um elemento importante, que você construa, a partir do interesse genuíno pelas pessoas, um ambiente de segurança psicológica, como é que você pode estar fazendo isso, e aplicando
exercícios e atividades que o caderno de prática e as próprias pessoas que estão aqui vão te apoiar. Então, assistir, gente, não é a mesma coisa que aprender. É igual aprender a pular de paraquedas, né? Mesmo que você vá lá com o tutor junto com você, né, pulando junto, você ainda não aprendeu. Então, a ideia é que você vá para a prática. E com isso, a gente vai usar muitas das dinâmicas, muitas das atividades com as estruturas libertadoras, que é uma maneira muito legal de você gerar autonomia, de você gerar consciência, de você aprender com as pessoas a riqueza. Nós temos 28 empresas aqui que vocês já viram um pouquinho quem chegou ali, como funciona. Essa é a forma que você vai aprender como você realmente lidera. Então, deixa eu me apresentar. Liderança é um esporte de contato. Essa é a minha família. Eu sou casado com a Fernanda, sou um paulistano, né, que eu casei com uma curitibana, sou pai do Henrique e do Frederico. Eu gosto muito dessa foto. E quando a gente tirou essa foto, o Fred, o meu caçula, falou: Olha, pai, a gente nunca vai esquecer mais esse dia, 20/02/2020. E, de fato, essa foto ficou na geladeira, porque um mês depois começou a pandemia, né? De lá para cá já passaram 6 anos. Continuo casado com a Fernanda, os 2 meninos já cresceram. O Henrique, de vestibulando, já está formado em economia na USP, já trabalha em São Paulo. E o Fred é o mais alto da casa, como 1,82 e já entrando aí no vestibular, esse é o ano dele. Acredito muito na aprendizagem com uma alavanca de mobilização, atuo hoje na Fundação Dom Cabral, tenho aí quase 30 anos de experiência em várias faculdades também, como INSPER, SPM em São Paulo. Moro aqui em Curitiba, em frente ao Clube Curitibano, sou um cara apaixonado por nadar, ler, ensinar é uma coisa que me faz muito bem e espero contribuir de uma maneira significativa para você aqui nesses nossos 5 encontros. Então, vamos entender hoje o nosso ponto de partida. Primeiro ponto, essa conexão que vocês vão gerar, não só entre vocês, mas também comigo, ao longo do grupo de prática, ela vai nos ajudar muito a você entender e praticar sobre liderança. E com isso, essas são as 28 empresas que se inscreveram aqui no programa Intercompany. Nós temos 95 inscritos e, em especial, agradecer a AF aí, que colocou 17 pessoas para participar, Sicredi Nossa Terra, que tem aí 15 pessoas, a Verum Partners também, que tem aí um número de 15 pessoas, e os outros aqui, 2, 3, 4 participantes, sempre essa ideia de ter um carinho e de ter essa riqueza. Gente, tem muita gente que cria conexões aqui que valem para toda a vida. Então, você vai conhecer muita gente bacana de mercado, de segmentos diferentes. E essa intensidade que você vai estar junto aqui comigo vai ajudar e você pode aproveitar sem nenhum problema. O caderno de prática que você tem aí no seu material, a gente vai começar com 3 perguntas e uma frase que eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno. Há quanto tempo você trabalha, sua experiência profissional? Há quanto tempo você é líder ou não, né? Você vai poder responder. Quantos liderados diretos você tem hoje? E completar essa frase com uma palavra. Eu vou colocar essas 4 frases aqui no chat e você pode acompanhar. Só se prepara que a gente vai usar uma ferramenta chamada Mentimeter e isso vai nos ajudar a entender melhor o nosso grupo. Então, já está aqui no chat essas 4 atividades de abertura. E eu vou usar um link, né, de uma ferramenta chamada Mentimeter, que ela vai nos ajudar a capturar e, ao mesmo tempo, trazer alguns elementos importantes aqui para a nossa prática aqui. Então, vou colocar agora o link no chat e você vai respondendo e, ao mesmo tempo, eu vou trazendo alguns conceitos aqui dessa nossa conversa. Você pode responder pelo link que eu coloquei ou você também pode usar o seu celular para que você possa acompanhar ali. Então, deixa eu iniciar aqui com uma pergunta aqui para você, que é inicial. A sua experiência profissional. Nesse momento, na sala, nós temos 72 pessoas. Então, ó um número grande. O que é legal, e eu fiz essa enquete ao longo aí para começar a conhecer vocês. Então, boa parte de vocês está vendo que há uma tendência aí maior de pessoas com 10 a 15 anos de experiência profissional. Mas temos os extremos também. Agora, uma coisa que é interessante, nessa sua história profissional, nesse tempo que você já tem aí de vida profissional,
Quantos líderes você teve? Queria pedir para você colocar aqui no chat o número de líderes que você já teve. Então, coloca o número aqui no chat para mim. Vamos lá. Quantos líderes você já teve aí ao longo da sua carreira? A Andréa, 3, 4, Débora, 1, Lucas, 5. Vai colocando o número aqui, pelo menos uns 7, 5, 8. Veja aí os números chegando. E é legal que você talvez não lembra, uns 10, uns 15, a Ana, olha que legal. Michel, 7, muito bom. 5, pelo menos uns 7. O que é interessante da gente olhar é que quando a gente vê aqui, né, 72 pessoas na sala e essa quantidade de tempo de experiência profissional, e aqui é tudo um convite, se você quiser responder, muito legal, tanto no chat quanto aqui no Mentimeter, tem um elemento que é importante, que é o seguinte: se você olhar todos os líderes que você teve ao longo da sua carreira, você teve, agora a pergunta é uma coisa ou outra, você teve mais líder inspirador ou você teve mais líder que eu poderia chamar assim de tranqueira? Um cara que você viu que não fez sentido. Se você achar que é inspirador, põe I, ou você acha que é tranqueira, põe o T. Responde aqui para mim. Você teve mais I, inspirador ou tranqueira? Teve gente que teve, ó, a maioria mais inspirador. Olha que legal, alguns tiveram mais líderes tranqueiras. Agora presta atenção. Olhando esse tempo que você tem de experiência profissional, a quantidade de líderes que você teve, mais inspiradores ou mais tranqueiras, escolhe o principal líder que você teve inspirador. Principal. Olhando esse líder que você teve, que você considera que foi o mais inspirador, qual a principal característica que ele tinha? Escreve aqui no chat para mim. Qual a principal característica que esse líder, respeito, empatia, humano, conectado, conhecimento, paciência, a Fernanda colocou, humano, empatia, energia, mentoria, leal. Olha que interessante. Então, turma, abre o microfone agora e responde para mim. Essa característica é uma competência técnica ou comportamental? Comportamental. Comportamental. Liderança no esporte. Comportamental. Comportamental, perfeito. Então, esse primeiro aprendizado é: olha o teu repertório de experiência profissional, mais líder inspirador, mais líder tranqueira, e entre os inspiradores, aquelas características que vocês trouxeram. Nunca eu vi, Breno, ninguém colocar planilha de Excel, né? Nunca eu vi ninguém colocar, Marcela, fazer a conta como ninguém, né? A liderança é um comportamento e ela é vinculada e ela desenvolve essa relação. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é a sua experiência em liderar pessoas? Pode ter uma galera que ainda não lidera, não tem problema nenhum, só colocar ali que você ainda não lidera, ou conforme ali o tempo que você já tem ali de experiência. Se a gente comparar essa com a anterior, você começa a olhar agora que há um número maior ali, né, de não liderar e até 2 anos. Nas empresas, na minha prática aí de 90 e poucas turmas, normalmente essas 2 primeiras faixas é a que mais aparece. Mas também tem gente aí com, olha que legal, 15 a 20 anos de experiência em liderança, que humildade, né? Que desenvolvimento bacana de conhecer outras pessoas. Agora, tem uma coisa interessante. Nesse tempo, para quem já aqui tem uma experiência em liderar, a pergunta que eu vou colocar aqui para você é: quantos liderados você já teve ao longo aí da sua história? Quantos liderados? Põe o número ali para mim. Quantos no chat? Quantos liderados? 9 ao longo da sua história? Que de 27, 6, muito bom. Mais de 300 a Diana, sensacional. 50, 25, 8, muito, uns 50 a Giane, olha que bacana. Olha que interessante, né? Então, essa diversidade que a gente está vendo dessa turma, 73 participantes na sala. Agora, eu vou sair um pouco aqui do chat, do coisa, só para fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Gente, se eu pudesse falar com todo mundo que vocês já lideraram, quantos colocariam você no grupo dos inspiradores e quantos colocariam você no grupo dos tranqueiras? Tenha clareza, Jaqueline, Bruno, que você não é unanimidade. Pode ser que no início um feedback mal feito, um movimento não legal,
mas a imagem, né, a base que a liderança tem é ao longo de todo o tempo. Então, essa responsabilidade da liderança. Muito bem. Próxima pergunta. Quantos liderados diretos você tem hoje? Agora é só hoje, o andar de baixo. Essas pessoas que estão diretamente vinculadas a você. Então, lógico que tem a galera que ainda não lidera, beleza, mas aqui a boa parte que eu percebo é de 1 a 3 ou de 4 a 6. Pode ser que tenha alguém aqui que lidere mais de 13 pessoas, que é um desafio muito grande, mas a maioria, na primeira liderança, é isso aí, de 1 a 3 ou de 4 a 6. Essas pessoas, que você pode colocar o nome de cada uma delas aí no teu caderno, no teu material, elas são o seu principal foco ao longo do processo. Esse número de pessoas que diretamente você lidera. Nas várias atividades que a gente vai fazer, nos vários exercícios que a gente vai fazer, foque em conhecer essas pessoas. Frase de para-choque de caminhão para anotar aí, Alane. Se conectar primeiro, liderar depois. Se conectar primeiro e liderar depois. Esta é a primeira grande sacada. Então, coloque o nome desses 2, 3, 5, 6 que você lidera e você já tem aqui algumas reflexões. Você conhece essas pessoas? Não só o que eles fazem, mas sabe, Adriano, meio Globo Repórter, o que comem, onde vivem, quantos times ele torce. É um pouco desse exercício que a gente tem que buscar na relação com eles. E agora é uma palavra que eu vou pedir aqui para você colocar. Então, das atividades que vocês foram fazendo, a ideia, a última era que você completasse essa palavra com dessa frase. O sucesso de um líder é ter, só escreve a palavra e coloca no chat aqui. Muito bom. Então, vai vendo aqui, a turma vai trazendo aqui os pontos. Então, a gente já começa a ver aqui, ó, algumas palavras. E aqui, turma, tem a ferramenta que eu estou usando aqui, a nuvem de palavras. Então, conforme a palavra vai sendo dita mais vezes, ela vai sendo colocada aí no meio da frase, né? Então, você tem aqui algumas palavras vindas: admiração, empatia, engajamento, sucessores, sucessor, admiração, respeito. E tive aí, ó, 37, 38 pessoas já responderam essa aqui. Alane, Marcela, talvez esse exercício de hoje, de tudo que a gente está vendo aqui no nosso curso, se eu pudesse falar para você, olha, se você tiver que guardar uma atividade só, guarde este exercício que a gente está fazendo agora. Completar esta frase. Olha, quantos já responderam aqui? Nessa prática, 51. Então, olha que interessante. Essa é uma atividade que tanto na Fundação Dom Cabara, onde eu dou aula, né, nas empresas, quando eu atuo, eu faço muitas vezes esse exercício. E esse exercício ele traz um aprendizado muito interessante, que a gente vai poder ver junto aqui nessa nossa atividade aqui de hoje. Então, veja, vou pegar aqui as frases que vocês trouxeram, né, e a própria prática que vocês estão trazendo aqui. Então, olha que interessante. Vou pegar aqui a tela de vocês. Essas foram as respostas que vocês trouxeram. Veja, turma, várias dessas palavras que vocês trouxeram são meio, mas achei a turma legal, que a turma tem alguns que acertaram aqui. Se eu pudesse deixar uma única aprendizado para o dia de hoje, é esse agora. E a gente vai falar disso mais de uma vez nos nossos encontros. O sucesso de um líder é ter sucessores. De todas as informações que você pode gerar ao longo aí da sua carreira como líder, é você ter gente preparada para dar o próximo passo. Então, guarde esse conceito. O sucesso de um líder é ter sucessores. E digo mais, né? É a partir do sucessor que você também consegue se movimentar. Não adianta nada você estar numa posição super legal, mas a turma não consegue andar, a turma não consegue caminhar. Então, esse vem a grande responsabilidade que você tem. Muito bom. Vamos conhecer, vamos trabalhar em cima aí da nossa prática. Primeiro exercício que a gente vai ter oportunidade de trabalhar com o que o Zoom traz aqui, que são as salas de conexão. Você que está com o caderno de prática aí, a gente hoje vai usar só a página 4, né? Apenas a página 4,
e todo o caderno de prática a gente vai compondo aí ao longo do processo. Então, eu tenho duas perguntas e a gente vai para a nossa primeira rodada aqui de exercícios para você conhecer a turma aqui do nosso encontro. Então, tenho duas perguntas que eu já coloquei aqui no chat para vocês. O que te parece, independente da tua experiência, né, tempo de liderança, o tempo que você já trabalha, o número de liderados, a própria sua percepção sobre o sucesso de um líder, eu gostaria que você pensasse nessas duas perguntas que eu coloquei aqui no chat, que estão na página 4. O que te parece mais importante, útil ou desafiador sobre a aprendizagem de um líder? E a segunda pergunta, o que você pode oferecer e o que você espera conseguir nesse curso que a gente vai fazer aqui de 5 semanas? De 5 encontros. Então, as perguntas já estão no chat e a gente agora vai usar um recurso que talvez vocês já tenham utilizado, que são as salas de bate-papo. As salas de bate-papo, ela permite que você caia aí com 2 ou 3 colegas com oportunidade para você aleatoriamente conversar. O tempo desse exercício é 5 minutos. Serão 2 rodadas, 3 rodadas que a gente vai fazer. Agora aqui, o ideal, e a gente vai usar muitas vezes esse recurso, é justamente você cair com alguém e você poder bater um papo, né? Você trazer ali um elemento importante. Podem ter 2 ou 3 pessoas, se apresente, né? Converse, e a ideia é que você possa trocar e conhecer colegas diferentes. Bruno, Adriano, Giane, ficou claro aí o convite, o exercício, Alane? Sim? Beleza? Então, primeira rodada, você vai ver. Seguinte, turma, o Zoom, ele tem uma característica interessante que ele coloca as pessoas aleatoriamente. Mas eu pedi aqui para ele colocar em cada sala pelo menos um bonito, um inteligente e um atento. Então, assim que você entrar na sala, você já vai perceber se você é o bonito, o inteligente ou o atento. Vai ser bem fácil você identificar. Boa conversa, boa rodada, primeira, você vai e volta automaticamente. Vai lá, boa troca, turma. Obrigado. Muito bom. Então, Muito fizemos rápido, aí as Paulo. 3 rodadas. Eu sei que é rápido, tá tudo bem, faz É parte muito aí do bom. processo. Show de bola, viu, Paulo? Que bom, que bom. Olha só, agora a ideia é a gente ouvir alguns colegas de vocês sobre o que vocês conversaram aí na sala. Lógico que nós temos nesse momento 70 pessoas na sala. Se cada um falar 2 minutos, muito obrigado, pessoal. Até amanhã e valeu, né? Então, eu vou limitar ali, né? 2, 3, 4 pessoas, mas eu só queria dar uma dica. Seja profundo o quanto você quiser e breve o quanto possível. De preferência, traga alguma coisa que você aprendeu, não o que você disse. Até para valorizar quem esteve com você na sala. Olha, eu ouvi de uma colega, eu ouvi de um colega que ele considera útil, importante ou desafiador, enfim. Tinham 2 perguntas, vai lá. Vamos ter espaço aí para 3, 5 colegas. Quem vai? Então, tá, eu ouvi, eu vou trazer uns pontos aqui, Fala aí, Felipe. Bem objetivo, vai lá. Bem objetivo. Acho que o mais importante é a gente entender que a liderança ela tem que ter um aprendizado contínuo, né? O mercado muda, as pessoas mudam, os desafios eles acabam mudando dia a dia. Só que o mais desafiador que a gente viu nessas 3 salas é que liderar pessoas diferentes, com motivações diferentes, momentos de vidas distintos, é a maior dor das pessoas que a gente teve na sala ali específico, tá? Sensacional, como você desenvolve Felipe. De forma individual. Continuar a aprender e conhecer as diferenças das pessoas. Obrigado, Felipe. Excelente. Felipe começou bem. Outra colega. Quem vai aí trazendo algo diferente? Vai lá. Paulo. Vai a moça, depois o rapaz. Vai lá. No meu caso, eu percebi que muitas vezes a minha maior preocupação, quando eu era líder, em ouvir, ajudar e construir junto com o meu time, podia fazer com que eu flexibilizasse demais algumas situações. Então, eu queria muito desenvolver mais essa firmeza para entender quando é o momento de acolher, quando é o momento de cobrar, dizer não ou tomar uma decisão, né? Então, para mim, a liderança também é ter coragem de sustentar posicionamentos e estabelecer limites, né? Sempre com respeito, obviamente, e clareza. Ok, Natália, excelente, obrigado. Agora tinha um rapaz muito educado que deixou a Natália na frente. Quem vai?
Falou, quem falou fui eu. É, Então vai. a gente falou muito sobre choque geracional. A gente tem uma questão hoje de liderados com diversas idades, né, faixas de idade, e tem Sim. uma questão sobre motivação. E eles se motivam de maneira diferente, então é um grande desafio para a gente. Boa, motivação diferente. Legal. Boa, 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 boa colocação, Bruno. Obrigado. Tem espaço para mais dois. Quem vai? Sabe, Aonde tá? meu iPad tá na minha mochila. Sua mochila do seu Quem lado. vai? Oi, Paulo. Eu vou, Aqui, vai, é, vai, eu Omar. posso- Turma, aqui, só o assim, seguinte, ó, falou, pera um pouquinho só, Omara. Quando você terminar de falar, turma, fecha o microfone. Deixa fechado o microfone, porque aí, com 70 pessoas na sala, é difícil. Só a Omara agora fala para ela poder ter oportunidade. Vai lá, Omara. ótimo. Então, Paulo, aqui essa mudança de chave, eu ouvi isso em uma das salas, achei super interessante e, de fato, né, casou com um momento que eu vivo, essa mudança de chave de executor para líder. Quem tem um perfil mais executor, né, que quer resolver, fazer, vai lá e tal, para liderar e passar ali a desenvolver pessoas quando as pessoas elas não querem ser desenvolvidas ou elas não se permitem ser desenvolvidas, por mais que você monte estratégias e tente de diversas formas a pessoa, às vezes ela simplesmente ela não dá abertura para ser desenvolvida. Então, assim, esse é um grande desafio que eu acredito que um líder também encontra e enfrenta, tá? Obrigado. Excelente. Muito bom. Olha, a gente viu aqui a questão de continuar aprendendo sempre, a questão de se flexibilizar, né? Não ser nem tão controlador e nem deixar tão solto. A gente viu também aqui a importância de trabalhar com diferentes gerações. A gente viu essa questão que a última colega trouxe, Almara, de você sair do operacional e ir para o estratégico. Isso tudo é parte do processo, né? É lógico que a ideia é a gente dar algumas ferramental que você possa trabalhar. E a Mariana foi uma das colegas que, numa das salas, ela ficou aqui comigo e ela trouxe também a importância do autoconhecimento, que esteve presente nas várias telas que vocês foram escolhendo ali. Daqui a pouco tem o sorteio, já me mandaram pergunta, que hora é o sorteio? Calma, vai ter o sorteio. O autoconhecimento ele vai estar presente nos 4 módulos. Sempre vai ter um exercício para você fazer de um encontro para outro, vinculado ao tema, porque autoconhecimento é a base da liderança. Se você não se conhece, como é que você vai perceber as diferenças nos outros? Isso é fundamental para que você possa atuar. Muito bom. Então, nesse final da primeira etapa aí da nossa conversa de hoje, eu vou agora trazer uma história. Quem é de São Paulo, quem assiste a TV Cultura, tinha um programa do Rá-Tim-Bum que falava assim, senta que lá vem a história. E a ideia aqui é isso aí, a Tamara lembrou aí, tá de Valinhos, né? Pega São Paulo. Então, a ideia agora é o seguinte, eu vou contar uma história para vocês que, para mim, é uma das histórias mais interessantes, vinculadas a não só a exploração e também a construção de equipe. E esse exercício também permite a gente entender algumas nuances importantes quando você pensa em conhecer as pessoas, né? Então, vou aqui 5 minutinhos só trazer essa história e ela vai estar aí também no nosso material, né, que você tem aí. Como eu falei hoje, a gente só está usando a página 4, né? A página 4 é a página que vai percorrer aí toda a nossa fala de hoje. Então, deixa eu explicar como é essa nossa história e o que ela tem a ver com liderança e o que ela tem a ver com essa forma. Então, a história que eu vou começar a contar para vocês é uma história que começa no início do século passado, 1915, mais ou menos, 1905. E ela traz, né, para quem aqui é mais jovem, né, naquela época, você ser um explorador era meio você ser um influencer, né? As pessoas que eram exploradores eram muito conhecidas. E essa história ela vai percorrer exatamente esse momento, e um dos mais interessantes na história da própria exploração. O que eu gostaria que você aprendesse, ou que você guardasse, o que a gente pode entender sobre liderança, sobre construção de relacionamento e como isso está vinculado com a nossa prática no dia a dia. Então, olha só, vou contar um pouquinho para vocês a história de Ernest Shackleton. Essa é uma história que acontece mais ou menos em 1910 até 1918. E ela traz uns aprendizados muito legais. O Shackleton já tinha ido uma vez para a Antártica
ele perde a corrida para chegar no polo magnético para a Noruega, o líder dele morre, ele assume a liderança da equipe no meio da Antártida, volta para a Inglaterra, e aí ele consegue um patrocínio e ele quer montar uma equipe para ir novamente para a Antártica. E o que ele faz? Ele vende os direitos autorais para uma revista chamada National Geographic, talvez vocês conheçam. E a National Geographic paga uma grana para ele na época que dê condições não só deles filmarem toda a expedição, se você depois procurar na Netflix, você vai encontrar até uma história bem legal, mas como também ele tem condições de construir uma equipe. Qual era o desafio dele? Ele se colocou como objetivo ele cruzar a Antártica a pé, de um lado para outro, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, e ele tinha que construir 2 equipes. Uma delas formado por exploradores e cientistas, que ele tinha que fazer pesquisa para esse processo, e os outros, os próprios tripulantes do navio. Então, agora, eu queria que você imaginasse você estando em Londres, dezembro de 1914, há 112 anos atrás, praticamente, e tinha uma parte do jornal chamado Classificados, onde você colocava avisos, vendia coisas. E ele colocou esse anúncio no jornal. O Shackleton já era conhecido porque ele tinha voltado uma vez, né? Ninguém morreu lá, só 3 pessoas morreram na primeira vez que o Scott, que era o líder dele, e agora ele estava com vontade de montar uma segunda equipe. Então ele coloca esse anúncio, e você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases. Eu vou pedir que você faça 2 exercícios. 7 colegas vão ler para mim na ordem esse anúncio. E no final, eu vou pedir que você escreva no chat quantas pessoas vocês acham que se inscreveram para esse processo de seleção. Então, primeiro vamos entender, depois você vai dizer o número para mim, quantas se inscreveram. Então vamos lá, coral, 4ª turma. 7 parágrafos na sequência. Quem começa? Recruta-se homem para a jornada perigosa. Salários baixos. Frio extremo. Frio extremo. Longos meses em completa escuridão. Perigo constante. Retorno e segurança duvidosa. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Muito bem. Eu queria que vocês colocassem no chat para mim quantas pessoas vocês acham que levaram o currículo lá no centro de Londres para participar da seleção a partir desse encontro. 0, 1.000, 1, 50, 10.900, 1, 100, 20.000, 5.000, 0. Aqui está bem disperso. 2, a Tatiane falou 2 pessoas, a mãe dele e um amigo dele. O Breno falou uma pessoa só, a Vanessa 1.000. Olha só, 200. Olha, vários números aqui, diferentes. Muito bom. Gente, olha só. Quantas pessoas apareceram para se inscrever? Alguns aqui acertaram na mosca. Outros ali colocaram muito próximo. 5.000 pessoas se candidataram para essa aventura. Gente, o que tem nesse anúncio que fez 5.000 pessoas quererem participar do processo? Verdade. Honra e conhecimento em caso de sucesso. Honra e reconhecimento. Honra e reconhecimento em caso de sucesso, exatamente. Esse é o ponto principal. E o Shackleton, quando coloca esse anúncio, ele foi muito transparente. Ele já tinha ido para lá, então tem a questão da coerência, né? Da consistência, mas 5.000 pessoas se candidatam. E o Shackleton, ele tinha, né, desse material que a gente está montando, o Shackleton tinha o seguinte: 5.000 pessoas se inscreveram, essa foto é da equipe que ele acabou formando, e ele, quando recebe os 5.000 currículos, ele tinha uma sala grande, assim, com 3 grandes mesas na casa dele, ele colocou num currículo, ele separou em 3 mesas, os malucos, os possíveis e os fora de questão. E ele distribuiu, tirou os fora de questão, deu uma filtrada nos possíveis e nos malucos,
E você tem esse exercício aqui no seu caderno, na página 4, ele identificou que não dava para selecionar todo mundo, não dava para ele colocar todo mundo um por um para fazer um assessment, vamos dizer assim. Então, o que ele faz? Ele identifica 7 elementos que ele considera importante para você construir uma equipe para levar para esse desafio. Então, eu vou colocar aqui para você essa pergunta aqui no chat e a gente vai usar o Mentimeter de novo, daqui a pouquinho, para você me dizer quais seriam as 2 que você, no lugar do Shackleton, utilizaria para construir essa equipe. Então, você tem na página 4 do caderno de prática as 7 alternativas e aqui no chat eu coloquei essa mesma informação. E o que eu quero que você faça? No link que a gente já usou hoje, né, para fazer aquela atividade do sucessor, para fazer aquela atividade de quanto tempo você trabalha, eu vou pedir agora que você entre aqui no link. Essa eu vou revelar depois. Mas entra no link aqui e seleciona quais seriam as 7 que você utilizaria das 2 para fazer a seleção. Então, eu já estou acompanhando aqui as respostas de vocês. Até agora aí, eu já tive bastante votos aqui. Olha, tem um número legal aqui de pessoas que já responderam. 21 pessoas já responderam, então ótimo, estão tendo aí um número bom. Marque as 2 aí que você já escolheu, tá? Beleza. E agora a gente vai para o próximo exercício. Agora você vai cair numa sala com mais gente. E quem reclamou de que falta tempo, agora vai ter um pouquinho mais de tempo. Então, nos grupos, vocês vão bater um papo sobre a sua escolha. As 2 que vocês vão escolher, as 2 que você escolhe. A ideia é vocês não chegarem num consenso, mas você escutar um pouco as pessoas. Então, nós vamos ter nas salas quartetos ou quintetos, e a ideia é que quando você entrar, cada um fala, olha, eu escolhi essa, eu escolhi essa, eu escolhi essa. Por que você escolheu essa? Por que você escolheu a outra? Depois eu vou revelar quais são as 2 que o Shackleton usou como critério para montar a equipe, mas eu gostaria que você aprendesse também com os colegas. Então, o tempo, agora, a turma que reclamou que eu não estava dando tempo, agora vai ser um pouquinho maior. Então, agora a gente vai ter 6 minutos no grupo, uma rodada só, ok? Então, não serão 3 rodadas. Pode ser que você conheça alguém, pode ser que não tenha problema, mas é uma rodada só, 6 minutos. Então, mais ou menos aí, grupos de 6 pessoas. Então, vamos ter aí essa combinação. 6, 5 pessoas por... 5, 4 pessoas por sala, isso, perdão. 6, 5 pessoas por sala. Então, a ideia aqui, turma, é que você possa conversar com as pessoas. Cara, o que você escolheu? Por que isso? Por que aquilo? Né? Essa é um pouco da ideia. O tempo será um tempo de 6 minutos. Então, é um tempo maior. Vocês não precisam se aprofundar muito. Cada um diz as 2 que escolheram. E, no final, aí a gente vai revelar. E isso já traz um aprendizado muito legal. Ficou claro aí qual é o exercício, turma? Tranquilo? Positivo? Então, as 7 estão aqui no chat. O chat vai junto com você para a sala. Cada um fala lá quais as que você escolheria e na volta a gente vai escutar um pouquinho mais vocês ali, tá bom? Então, boa conversa, boa prática para vocês. Vai lá.
E aí, Bárbara, boa conversa? Sim, Muito muito bom. legal. Muito bem. Turma chegando. É lógico que não tem consenso, mas tem a resposta certa. Eu vou explicar aqui o que vocês votaram e aí vocês também compartilham aí comigo. Então vamos ver aqui as respostas de vocês no nosso material. Então, nesse momento aí na sala, já quase todo mundo aí voltando, 15, temos ainda alguns colegas chegando, faz parte aí do processo. Vamos aguardar todo mundo, faltando aí 7 segundos para todo mundo voltar. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que é essa prática aí de tanto tempo aí. Vamos ver. Então, olha só, todo mundo na sala, atenção, vou contar um pouquinho da história do Shackleton e também das escolhas que ele fez. Então, vamos lá. Primeiro ponto interessante, aqui está o Shackleton, deixa eu só fechar o microfone de vocês, qualquer coisa é só abrir, não tem problema. Então, olha só, um ponto que é legal da gente olhar é que o Shackleton aqui está na versão dele de entrevistador, né? Que ele tinha que entrevistar ali as pessoas que eu tinha contado para vocês. Mas tem um ponto aqui que é interessante, que é o seguinte: essas foram as respostas de vocês. Então veja aí, 30 pessoas colocaram habilidade técnica, 30 criatividade, 30 garra, 12 experiência anterior, uma habilidade musical, 7 independência e 7 humor. Aqui tive um total de 62 pessoas que interagiram aqui na hora do exercício. O ponto que eu queria trazer para vocês é que uma das respostas foi muito legal, habilidade musical. Uma delas só, uma das pessoas aqui marcou. Quem é essa pessoa que escolheu habilidade musical? Olha só, uma pessoa. Eu quem? A Valéria. Valéria, conta para mim, Valéria, por que você escolheu habilidade musical? Porque eu entendo que num ambiente tão hostil, eles precisariam ter um momento de descompressão e descontração. Ok, você está certa. Maravilhosa. Essa resposta foi muito legal. Mas tem uma. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Mas tem um ponto aqui interessante, Valéria, que é o seguinte: habilidade musical, sim, era um dos elementos que eles colocaram. Por que ele colocou? Não só por causa do lugar, também por causa do lugar, mas eu acho que tem uma sacada aqui interessante. O Shackleton acreditava que alguém aqui toca algum instrumento? Eu toco piano. Piano, muito bem. Só uma Eu pianista. toco bateria. Bateria. Vamos ver Eu se dá toco para fazer piano uma banda. também. Eu Ó, toco bateria piano, também. Aqui, bateria também. ultimamente, tô tocando só o Nossa, terror, tem tá, músico. Paulo? Tô Tô tocando tocando terror. só o terror na Ok. equipe. Eu sou cantor. Toco galinha Tô na roça. cantor, olha aí, ó, já temos aí uma banda. Cara, Dava uma pra- campainha. Olha só, uma habilidade para você tocar numa banda é você escutar as pessoas. E o Shackleton, quando fazia essa pergunta, ele queria saber, na verdade, se a pessoa sabia escutar. É lógico que tocar um instrumento era importante, ele até pedia para o cara tocar, mas ele precisava montar uma equipe, e um dos elementos fundamentais para você trabalhar em equipe é você escutar as pessoas. O próprio exercício que a gente tem feito aqui na sala, talvez você já caiu 2 vezes com a mesma pessoa, que a pessoa não para de falar, você fala, caramba, ele não deixa eu falar. Então, olha que sacada interessante. Então, uma delas era a questão de habilidade musical. Então, o Shackleton fez isso como uma das práticas dele. Então, a habilidade musical foi uma. E a outra, 11 escolheram humor. Por que humor? Eu acho Inteligência que, na emocional. verdade, Inteligência emocional. eu acho que é porque diante de... Trabalhar com pessoas bem-humoradas, flui tudo. Ok. Leveza para o Eu acho ambiente. que Torna o ambiente mais leve. Tornar o ambiente exato. mais leve. A gente sabe que a Excelente. gente é Elas... contratado para desafios, assim. Então, assim, a gente tem que ter um bom humor para enfrentá-los, entendeu? Boa. É legal, é muito bom, é saudável ter uma pessoa que seja bem-humorada.
dentro do ambiente de trabalho. Excelente. Então, excelente. Exato. O principal motivo que ele levou as pessoas que sabiam a questão do humor é pessoas que sabem ler o ambiente, que sabem olhar para uma pessoa e identificar se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal. Então, olha que interessante. Dessas habilidades que ele escolheu, que você agora escolheu e você pôde colocar, é lógico que a habilidade musical e humor são importantes para a questão de descontração, de você tocar uma música, mas o que ele buscava, na verdade, é a pessoa escuta, ela sabe ouvir as pessoas, ela sabe escutar as pessoas, a pessoa consegue fazer uma leitura do ambiente. A gente chama isso de habilidade social. Sabe quando você chega num lugar, Bárbara, que você fala assim, nossa, fulano, o que aconteceu? Você está feliz? Ele não disse nada, mas é o rosto, é a expressão da voz, é a linguagem não verbal. Então, quando ele falou humor, também tinha os elementos que vocês trouxeram, mas a pessoa tinha consciência social. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, ele consegue construir essa equipe, e olha que história, gente. Aqui me dá 3 minutinhos só para mostrar umas imagens para você. O Shackleton sai da Geórgia do Sul em 5 de dezembro de 1914. E olha a história dele, gente. Ele sai, depois ele vai, fica preso no navio, aí o navio começa a ser esmagado pela neve, ele não entra no continente, ele fica vagando como se fosse uma amêndoa numa barra de chocolate. E depois o navio afunda em 1915, depois de quase um ano, eles conseguem chegar numa ilha chamada Elefante. Lá ele percebe que não tinha jeito, ele tinha que buscar socorro. Ele pega os 5 que estavam piores, coloca num barco, junto com eles remam até Geórgia do Sul e depois ele traz o resgate para todo mundo. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens reais da exploração. Ele parte dia 7 de dezembro, já tinha muito gelo, o navio fica preso. Aqui o fotógrafo tirando umas imagens reais, né? Essas imagens que eu estou mostrando aqui. E aí, uma coisa que ele aprendeu na primeira vez, turma, foi que não podia ter hierarquia de tarefas. Todo mundo fazia tudo. Então, aqui você tem o chefe da tripulação, o cozinheiro e um dos exploradores mais graduados. Eles, é lógico, tinha uma hora que não tinha mais comida, esse era o principal prato, pinguim a molho pardo, pinguim a molho pardo, pinguim a molho pardo, era o que tinha para comer. Eles também usaram o sótão, que depois estava para levar cães. Eles usaram para ouvir música, faziam algumas atividades juntas, como cortar o cabelo. Olha aqui, Eduardo, o primeiro jogo da Premier League, um clássico na neve. Só não deu para fazer camisa contra sem camisa por causa do frio, que estava muito ruim. E aí ele parte para buscar ajuda, regressa, dia 30 de agosto de 1916, e todos retornam para são e salvos para a Inglaterra. Para fechar essa primeira etapa, 3 grandes aprendizados que o Shackleton trouxe. Reuniões frequentes. Durante todo esse 1 ano e meio, ele fazia reuniões diárias com a equipe para avaliar a abordagem e o desafio. O objetivo primeiro é explorar a Antártica. Quando ele troca o objetivo, era voltar todo mundo vivo. E ele tinha uma crença muito grande na equipe dele. Essa história do Shackleton você pode encontrar através de vários livros. Esse é um dos mais conhecidos, que é o Endurance. E se você gosta de exploração, na Netflix tem o navio, o Endurance, que ficou afundado. E depois, não que foi esmagado, mas o bote salva-vidas, né, que eles saem para a ilha Elefante. Tem um vídeo na Netflix super legal, o Disney, que eles resgatam não, mas eles tiram fotos do navio lá embaixo d'água. Muito legal. Então, o Shackleton tenta mais uma terceira vez ir para a Antártica e no caminho ele tem um ataque cardíaco e morre. E o que é interessante é que ele, veja, a primeira vez o líder dele morre, ele volta com todo mundo e perde para a Noruega. Na segunda, essa história que eu contei para vocês, e na terceira ele não chega. Mesmo ele tentando 3 vezes, essa história do Shackleton é considerada uma das histórias de maior impacto sobre liderança e sobre construção de equipe. Depois vale a pena vocês conferirem aí essa verdadeira história. Muito bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas antes de fazer o intervalo, a gente vai ter a última rodada ali com o grupo que estava com você, e aqui é um jogo rápido, de 5 minutos novamente.
Toda atividade, turma, que a gente vai ter aqui na estreia do líder, a gente tem uma frase minha que vocês vão ouvir muito. Atividade sem reflexão é entretenimento. A gente veio para aprender. Então, eu vou fazer uma pergunta que ela estava até no plano de aula, mas eu vou gostar que você conversasse com as pessoas que eram do seu grupo. A pergunta que eu vou colocar aqui no chat é: o que foi mais útil para você esse exercício do Shackleton? O que você leva desse aprendizado? 5 minutos, é a mesma turma que você estava, pense um pouquinho, e aqui um detalhe importante: equilibre o tempo de fala. Cada um tem lá tempo de 5 minutos, cada um tem 1 minuto e pouquinho. Escutem. O que foi mais útil sobre esse exercício? O processo de seleção, a história dele. Vai lá. 5 minutinhos para vocês, e aí a gente faz um intervalo. Bora lá. Breno, foi? Acho que eu não fui, não, hein? Quer Então, dizer, peraí, Breno, estou te esse aqui é o mandando grupo? lá. Vai lá, sem problema. Eu não sei se vai Eu ser o também mesmo não grupo, fui. Breno, que você caiu aqui que tem o problema. Eu também não fui direcionado. Quem está falando? Luiz, Luiz, estou te mandando, Luiz. Não sei se vai ser o mesmo grupo, tá, Luiz? fechou. Fala, Edu. Voltei. Deixa eu ver se eu consigo te. Ah, foi agora. Peraí, Edu. Deixa eu te mandar para uma sala. Conhecia a história, Edu? Não, primeira vez. Bem É legal. interessante. É bem legal. Vale a pena depois dar uma olhada aqui. Deixa eu só encontrar onde estava o seu nome aqui. Achei. Estou te mandando, Edu. Vai lá. Beleza. Boa conversa. Obrigado, viu? Valeu. Pronto, campanha é ótimo.
Muito bem. A gente já está quase saindo para o intervalo. Vou fechar os microfones e aí você pode abrir para falar. Queria ouvir aí 4, 5 colegas. O que foi útil dessa história do Shackleton? Quem vai? Eu vou. Vai, Lígia. Tudo É, bem? a gente conversando, né? Eu acho que eu estava num grupo com pessoas bem técnicas, né? De que vêm de segmentos muito técnicos. E é engraçado que eu trouxe até essa conexão de que você falou no começo, que liderança é comportamental e é uma das skills mais importantes. E o Shackleton foi muito por esse caminho, né? De que o hard skill a gente desenvolve, mas o comportamental a gente já precisa ter e é inerente. Ô, Lígia, sabe que é legal que você falou? Porque alguma daquelas que vocês votaram, que foram as mais votadas, né, que tiveram lá 30 votos, né, como, por exemplo, habilidade técnica, criatividade, garra, quando o Shackleton eliminou essas, ele eliminou porque ele acreditava que o cara que não tivesse isso, ele nem se candidataria. Porque era quase o cara se matar numa dessa, entendeu? Assim, o cara não tem a mínima condição, ele não está brincando de Big Brother, né? Ele vai para um lugar que não tem brincadeira. Então, por esse motivo que ele acabou desviando para aquelas. Muito legal, Lígia, obrigado. Outro Imagina. colega, outra colega, algum que foi útil do exercício? Eu Foi achei muito útil pensar que essas duas habilidades parecem ser as que necessariamente estão a serviço do outro primeiro, para depois a si. E parece que as outras, ela pode estar a serviço só de si mesmo. Excelente. Boa, Diana, excelente. Olha, de uma maneira inteligente, né? Essa questão de tocar o instrumento e de contar piada, justamente para ele ver a relação que a pessoa tinha. Bem, bem colocado, Diana. Boa. E tinha alguém que ia falar junto, e aí a Diana acabou falando. Quem gostaria de foi eu, completar? Paulo. Diga, por favor. Nós achamos também o máximo, né, essa escolha dele na habilidade musical, né, o poder de ouvir, né? E a escuta hoje ativa é o que mais falta, é uma habilidade que parece ser tão óbvia, né? E é o que mais falta hoje no ser humano, junto com a empatia, né? Que o humor ele tá ligado a isso, né? Empatia, de saber o momento que ele pode ou não pode, né? A sutileza de sentir se o outro tá aberto ou não. Então, assim, é muito nítido, tá na cara que seria isso, mas nós não identificamos de primeira porque vamos direto no que é algo teórico, né? Algo técnico, né? E olha que legal, né, que você trouxe, Jaqueline. Esse equilibrar o tempo de fala é algo fundamental na prática da liderança. Cuidado para você não ser um líder que só você fala. Porque quando a pessoa tem oportunidade de falar, não é isso que faz ela sentir que ela pertence, mas ela ser escutada. Sim. Escutar é um sinônimo de que a minha voz faz sentido, entendeu? A minha voz ressoa aqui dentro. Muito bom. Turma, vamos fazer o nosso intervalo. E aí eu queria dizer o seguinte: a gente vai fazer o intervalo agora, são 21 horas, então a gente volta às 21h10. E a ideia é 21h12, tá? Para ninguém ficar bravo, 12 minutinhos de intervalo. Só que tem o seguinte: na volta, a gente vai estar sorteando 5 livros da estreia do líder. Vou pegar o endereço, colocar no correio amanhã, você recebe isso até sábado, no máximo, aí na tua casa. Tá bom? Então, os números é o mesmo número da inscrição, tá bom? Estou aqui com uma ferramenta que vai. Então, ó, 12 minutinhos, a gente volta 21h12, deixa a câmera fechada, deixa o teu som, mas volta. A segunda parte, a gente vai começar a nos prepararmos para o módulo aprender e também tem uma experiência aqui legal sobre o que você entende por líder. Voltamos às 21h12. Até daqui a pouco, turma.
Muito bem, vamos voltando. Muito bem, então vamos ao sorteio. Pensa que é o quê? Só Faustão tem sorteio? Aqui também tem sorteio. Então, para dizer como é que vai funcionar, Mariane, Marcelo e assim por diante. Acabei de colocar aqui no chat. Estes são os 34 alunos, né, participantes, que responderam o exercício, sendo que até às 3 da tarde, deixa eu só fechar aqui o som de vocês, até às 3 da tarde, eu conseguia responder o exercício, porque aí eu trazia algum conceito. Depois eu falei que não ia aceitar mais e a turma continuou mandando. Então tá valendo, tudo bem. Como é que funciona o exercício? Para você, talvez já tenha visto algum sorteio online. Existe um site que você entra e você cadastra. É bem rápido, gente, é 1 segundo. Então vou só explicar como funciona aqui. A Diana deve até conhecer também da prática dela. Então, como vocês estão vendo aí, ó, a Omara está vendo, Maria Helena, quantos números eu vou sortear? 5 números de 1 a 34, que é exatamente o número de pessoas que fizeram o exercício. Omara, Vitor, Mariana, tá claro aí a regra aí? Tá tudo tranquilo? Então, quando eu apertar aqui, em 1 segundo sai. E não tem problema nenhum. E aí eu vou depois, vamos ver quem são as pessoas. Atenção! Abra o microfone. Contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Atenção! 2 tambores. Sorteados. 13, 3, 7, 5 e 8. Ganhei! Olha aí, ó. Já tem gente feliz aí, ó. Então, ó, estão os números sorteados da loteria aqui da estreia do líder. Então, quem são as pessoas que foram sorteadas aí? Deixa eu colocar aqui os números. Ó, gostei, Lívia. Tinha até barulho ali pô, números sorteados está aqui, ó. Números sorteados. Quem são os felizardos aqui? Número 3. Quem é 3? Está presente? A Andressa. 3 é a Andressa. 7 é a Bárbara. Olha a Bárbara, que legal. Boa. 5, a Natália também. Olha que bacana. 8, a Rafaela. E 13, a Andréa. Essas são as pessoas que ganharam o livro. Muito bom. Só mulher, hein? Bem, aí, meu amigo, vai brigar com a ferramenta, hein? Só Quero mulher, deixar isso hein, Paulo? claro aí. Vai brigar com a ferramenta. O que eu peço vocês 5? Manda na minha mensagem direta um endereço melhor para você, para eu colocar amanhã no correio cedinho no Sedex, tá bom? Então, só mandar, olha, pode ser o do trabalho? Pode, só me coloca o endereço. Eu preciso do nome, né? O seu nome, o endereço, o CEP. Amanhã de manhã eu coloco e um autógrafo para você que participou. Obrigado principal, aí. né? Obrigada, E é um legal. conteúdo super vasto, né? Professor, até mesmo porque eu queria também aproveitar a oportunidade rapidinho e parabenizar o pessoal, né? Foram 34 pessoas, se não me engano, Sim. levando a contribuição, tudo mais. Eu achei um fenômeno. O senhor também sempre manifestando ali sobre as contribuições. Foi muito legal, gente. Obrigado, Lívia. Pode tirar o senhor aí, pelo amor de Deus, mas foi muito bacana. Não, e a ideia era conhecer o caderno de prática, né? Justamente ter uma oportunidade de eu conhecer um pouco das demandas de vocês. O exercício era esse, né? O sorteio era muito mais para gerar um frisson aí, só para fazer o exercício. Muito bem, gente. A gente tem um conceito importante para a gente trabalhar e depois a gente vai já para a preparação do nosso encontro de segunda-feira do módulo Aprender. Então, caneta e papel na mão, depois eu coloco aqui os sorteados direitinho, quem foram, só para colocar aí os números. Engraçado que eu testei várias vezes, ele dava uma abrangência de números muito grandes, mas o interessante aqui é que os 4 números, muitos dos 4 números é menor do que 10, né? Foram os primeiros que fizeram. Muito bom. Na página 4 do seu caderno de prática e também no seu material de anotação, eu vou pedir que você escreva qual é a sua definição
de líder. Então, do jeito que você quiser, com as palavras que você queira, não tem certo nem errado. Escreva aí no seu material. Eu vou dar 1 minutinho para você escrever a sua definição de líder. Mais 30 segundos. Você não vai precisar compartilhar nesse momento a definição, só escreve do jeito que você entende. Conversa de boteco. O que é um líder? Escreve do jeito que você quiser. Que a gente mais fazia em conversa de boteco, professor, na época de dificuldade, era escrever no guardanapo um monte de coisa que a gente projetava, era uma loucura, viu? Isso aí que é boa, né? A gente aprende no boteco, né, cara? Esse que é o legal. Então, olha só, o que eu quero que você faça agora? Você vai usar o link que eu coloquei do Mentimeter e você vai se dar uma autoavaliação de 1 a 6. 1, a sua definição de líder tem pouca aderência ao seu comportamento no dia a dia. E a nota 6, a sua definição de líder tem muita aderência ao seu comportamento no dia a dia. Então, você vai entrar no link que eu coloquei ali, depois eu vou mostrar o resultado, não tem certo nem errado, é muito mais para você trazer um conceito. A gente vai estudar isso depois lá na frente, quando a gente fala de andragogia, quando a gente fala de prática. Qualquer conceito a gente tem que entender a nossa percepção, a nossa experiência. Então, aqui, ó, praticamente 22 já responderam, então tem bastante gente para colocar. Coloca a sua definição, não tem certo nem errado. E o que você vai fazer agora? Você vai escrever 2 coisas nesse mesmo material e depois eu vou mostrar como ele aparece no nosso caderno de prática. Você escreveu a sua definição, então vou mostrar aqui para você. Você se definiu de 1 a 6, né? Você está vendo aqui. E agora eu quero que você escreva aí no seu caderno 2 coisas. A justificativa, por que você se deu essa nota e o que falta para o 6, na sua opinião. Então, na trilha que a gente vai fazer no programa, esse exercício ele é fundamental porque lá no dia 2 de setembro você vai olhar para essa definição e você vai poder comparar o que você evoluiu de conhecimento, o que você ampliou o teu repertório de comportamento dentro desses dias que a gente vai estar junto aí, que são 3 semanas. Então, escreva a sua definição, você fez uma autoavaliação e agora você escreve a justificativa e o que falta para o 6. Bem tranquilo. Vou dar mais 1 minutinho para você terminar de colocar as 2 questões aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessa primeira rodada, a gente vai estar em trios ou duplas, conforme o número
e vocês vão ter aí um tempo de 6 minutos para vocês compartilharem essas 3 questões: a definição, o que já faz e o que falta fazer. Não tem certo nem errado, o objetivo aqui é que você possa aprender junto com os colegas e ao longo da nossa trajetória aqui no programa, essa tua definição é meio que um farol para você. E o que eu espero é que você possa ampliar o teu repertório, que você incorpore outras percepções e que você também tenha mais clareza do que você entende por líder. A Mariana Helena, ela está por aí numa das janelinhas. A Mariana falou uma coisa legal, né? E também muitos falaram no exercício que a Lívia até trouxe. Autoconhecimento ele é fundamental para a liderança. Mas também você entender o que é um conceito e ver a coerência com a sua prática, ela é fundamental. Então, esse é o exercício. Augusto, Edson, Anderson, Débora, Jaqueline, ficou claro qual é o exercício que a gente vai fazer? Tranquilo? Então, beleza. 6 minutos na sala, não há necessidade de chegar em consenso, não há necessidade de você ter clareza do que é certo e o que é errado. A gente vai estudar isso junto. O que eu quero nesse momento é que você possa, junto com os colegas, aprender e trocar junto com eles. Tá bom? Então, boa conversa que vocês vão ter aí com as suas duplas ou com os seus trios. Se alguma coisa tiver de problema na tua sala, você me avisa que eu tento aí ajustar com você, tá bom? 6 minutos, aproveita, troca com o colega, não tem certo nem errado, 6 minutos, vai lá. Oi, Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Eu não sei o que acontece com o meu telefone, de vez em quando ele começa a ficar zero de audição. Se o senhor puder me colocar, não sei se vai dar Lógico, tempo ainda, né? fica Desculpa, tranquila. viu? Vai lá, não, e tira o Obrigada, senhor, querido. pelo amor de Deus, Ah, vai tá, lá, vai lá. perdão. Eu sei o Tá que que é ser legal a chamado aula? de Tá senhora bacana, agora, Lívia? viu? Tá legal o exercício? Tá perfeito. Pessoal muito Então, interativo, muito inteligente, tá maravilhoso. Obrigada, professor. vai lá. Fala, Gustavo. Fala, Gustavo. Opa, caí aqui. Sem problema, tô te colocando no grupo, tá bom? Sabe qual é o exercício, Gustavo? Comecei a escutar, era para falar da definição Definição do de líder, né? líder, o que você já faz e o que falta fazer. Beleza? Alô. Vai lá.